Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui com alguns convidados para começar o primeiro episódio do podcast Filhos Bem-Sucedidos. E o tema de hoje é como ter filhos bem-sucedidos. Eu trouxe aqui duas pessoas, são pessoas bem-sucedidas. E segundo a minha mãe, eu também sou uma pessoa bem-sucedida. Então tem aqui três pessoas bem-sucedidas, três filhos bem-sucedidos. Vou apresentar para vocês. Nosso primeiro convidado é o professor Murilo. O professor Murilo, daqui a pouco ele vai contar a história dele. Seja muito bem-vindo, professor Murilo. Muito obrigado, Bruno. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. E o segundo convidado é o professor Vinícius. Seja também muito bem-vindo, professor Vinícius. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui conversando. Nós quase nos encontramos. Mas vamos lá, Vinícius, vamos começar com o Murilo aqui, que o Murilo ele tem mais história para contar do que nós, eu acho. Murilo, conta para nós aí como que você se tornou uma pessoa bem-sucedida. Bom, se a gente pensar que bem-sucedido é ter uma profissão, né, que te dá uma condição de vida legal, ter estudado, né, e ter uma condição básica nesse país nosso, eu sou bem-sucedido, né? Eu sou médico, formei há 42 anos atrás na Universidade Federal de Minas Gerais. E a minha formação, ela foi devido a um esforço muito grande da minha família. Meu pai era um padeiro em Sete Lagoas, minha mãe era uma professora primária, né, do grupo Arthur Bernardes, e eles resolveram, eles vendo que eu tinha vontade de estudar, eu li muito cedo, eu mostrei tendências a gostar de estudar, então me encaminharam através do padre da Igreja de Sete Lagoas, conseguiram para mim uma bolsa de estudos num colégio interno, né, que era um pré-seminário em Cachoeiro do Campo, né, escola chamada Dom Bosco, onde eu estudei dos 11 aos 15 anos. Aí, quando eu saí com 15 anos, o meu pai tinha conseguido um emprego, né, de escriturário num banco e tinha mudado para Belo Horizonte com a família toda. Né? Nós éramos 5 filhos, minha mãe foi transferida para o grupo e eu vim para Belo Horizonte, onde eu estudei, né, e eles bancando tudo para mim, não precisei de trabalhar para estudar, e fiz um curso bem feito, passei em medicina no UFMG e me formei. Então, essa, assim, é um resumo da minha história, né? Da minha história educacional, né? A importância que minha família deu na minha educação, porque eu mostrei tendência. Eu tenho um irmão, por exemplo, que eu posso até dizer que financeiramente ele é mais bem-sucedido do que eu. Ele, quando ele estava na 6ª série, que se fosse hoje seria 6ª série, que seria o que? 4º ano, né? Primário, né? Não, 1º ano depois do primário. E ele, num almoço, ele virou para o meu pai, para minha mãe, e falou assim: eu não gosto de estudar, eu não quero estudar, eu quero trabalhar. O meu irmão, que é 1 ano mais novo que eu. E aí montou loja de aviamentos, depois montou loja de roupa de mulher, junto com aviamentos e tudo. Hoje ele tem umas 4 lojas, uns 30 funcionários, e é uma pessoa bem-sucedida, sem não ter estudado. Mas não é o normal. Os outros preferiram seguir o caminho da minha mãe e foram ser professores primários. Então, nós todos lá somos professores, menos esse que é comerciante. E eu fui médico, como eu diferenciava deles por gostar da escola, né? Naquela época era muito comum a gente não gostar da escola. A escola era muito rígida, né? E os professores muito rígidos. E eu gostava muito. E investiram em mim. E eu me tornei uma pessoa bem-sucedida. Sou um médico bem-sucedido, fiz 3 residências, né? Traumatologia, cirurgia de urgência, medicina legal, né? Na Polícia Civil, de abrir cadáver, e cirurgia de pulmão no Hospital Júlio Kubitschek. Então, eu tenho 3 residências
E ganhei muito legal, tive uma vida muito boa. Hoje eu sou professor de biologia, que eu já sou professor de biologia há muitos anos, e sou aposentado da medicina. Eu aposentei dos meus 3 vínculos. Mas eu me considero uma pessoa bem-sucedida. Mas você estava trabalhando até agora, ano passado, esse ano, não sei se você ainda estava exercendo a medicina. Até acontecer a epidemia. Quando teve a epidemia de Covid, como eu tenho 70 anos, eu não posso trabalhar na UPA. Eu era professor de UPA. Eu dava aula para os alunos do último período na UPA. Então, as 2 faculdades que eu dava aula, e que eu sou professor, né, de 2 faculdades, eu dava aula na UPA. Eu ensinava o menino o atendimento de urgência na UPA. Com a Covid, eu fui para casa. E essa é a minha ideia. Eu não quis voltar. 2 vezes, quando passou 1 ano e 4 meses de pandemia, eles me pagaram tudo normalmente, eles me chamaram e me fizeram uma proposta que eu voltasse antes de ser vacinado, com as 2 ou 3 doses, né? E antes dos alunos serem vacinados. Não dá, não. Aí eu me recusei a voltar, então eles fizeram o meu desligamento por recusar voltar, né? Recebi meu fundo de garantia todo e a promessa de que assim que todo mundo tiver vacinado, se eu me interessar, eu tenho o meu lugar para voltar. Porque eu fui professor de uma faculdade durante 15 anos e da outra durante 11 anos. Desde a fundação das 2, eu fui o primeiro professor, né, da urgência e da anatomia patológica. Então, existe essa promessa de eu voltar se eu quiser, mas eu tive que sair por causa da pandemia. Eu não ia para a UPA atender Covid com 70 anos, cheio de aluno não vacinado. Eu me recusei. Não, isso é normal. Mas depois eu queria falar um pouquinho aqui dos seus filhos, né? Porque o podcast é Filhos Bem-Sucedidos, mas antes vamos ouvir o Vinícius, né? O Vinícius, ele é piloto, trabalhou, fez pesquisa, não sei o que foi, na NASA. Assim, a mãe dele fala pra todo mundo que ele é uma pessoa bem-sucedida, igual a minha fala também, né, Vinícius? Como é que foi essa história aí? Então, eu sou filho da escola pública, né? Eu estudei escola pública a vida inteira, até terminar, né, o Fundamental 1, eu estudava em colégio estadual, e aí depois eu fiz a prova para o colégio militar. E estudei o ensino fundamental 2 e o ensino médio no colégio militar. E eu tinha muita vontade de ser piloto, né? Meu sonho era ser piloto. Mas acabou que eu tinha problema de vista, eu tinha miopia e eu não tinha como fazer a prova da AFA para poder ser aprovado como piloto. E aí eu fui e decidi que eu queria fazer engenharia aeronáutica, né? Já que eu não podia, né, pilotar os aviões, pelo menos eu queria participar da construção deles, né? Então, eu comecei a me esforçar e fui fazer, né, um ensino médio voltado para aprovação no ITA. E lá fui, né? Quando eu passei no ITA, né? Meus pais ficaram muito felizes, né? A família toda ficou muito, né, excitada com a ideia, né, de ter um filho no ITA, entendeu? E a minha mãe sempre, né, dizia que eu era estudioso, que eu era dedicado, né, e também que eu era um bom filho, né? Mas eu acho que a história de um filho bem-sucedido, eu acho que ela começa até depois do ITA, né? Eu acho que ela começa muito mais no momento em que eu vou para o mercado de trabalho e começo a buscar oportunidades, né, que estão relacionadas ao meu crescimento e ao crescimento dos outros, né? E foi aí que eu encontrei a educação, né? Como Murilo, eu também acabei na sala de aula e a sala de aula foi muito transformadora para mim, né? Foi na sala de aula que eu consegui ter a oportunidade de ter contato com os jovens, entender um pouquinho, né, mais da cabeça do adolescente e mostrar para eles qual que é o caminho que eles devem seguir para poder chegar à conclusão de que o ensino, o aprendizado, o conhecimento empodera. Então, e aí, nesse momento em que eu vou, né, trilhando isso, né, e você fez parte dessa sala de aula? Eu já fui aluno do Vinícius, sabia? Não sabia, não. Eu fui aluno dele em 2001. 2001. Você deu aula lá no cursinho, né? 2001. Dava aula de física, eu lembro.
Eu fui colega do Vinícius, né? A gente deu aula junto há muito tempo, né? A gente foi colega de sala dos professores muito tempo. E vocês, assim, vocês ajudaram muita gente nesse processo aí de entrar na universidade, né? E a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: quando vocês olham hoje, o Murilo citou o caso do seu irmão que não fez faculdade, né? E no ponto de vista financeiro, de vida, assim, muita gente considera ele uma pessoa bem-sucedida. Mas, na visão de vocês, qual é o papel de, por exemplo, fazer uma universidade pública no sucesso de uma pessoa? Que diferença que faz? Eu acho o seguinte, que hoje em dia o mercado de trabalho está muito seletivo, né? Então, os currículos são muito importantes para conseguir vaga nos lugares. Eu fiz a opção de colocar os meus filhos nas melhores escolas e que eles fizessem vestibular na universidade pública, né? E os 3, né, seguiram esse caminho e se tornaram pessoas bem-sucedidas. Eu não acho que só o estudo leva ao sucesso, mas eu acho que o estudo é o caminho mais simples e mais natural para você chegar a ser uma pessoa bem-sucedida, né? Pelo tipo de sociedade que a gente vive, pela valorização que se dá a isso, né? Eu, no tempo que o Vinícius falou que foi da escola pública, eu também fiz. Quando eu saí do colégio interno, eu vim para o Colégio Estadual Central. Eu fiz o 2º grau, né, no colégio estadual. E depois eu fiz o 3º ano num colégio que a Universidade Federal tinha, que só tinha o 3º ano, era um pré-vestibular. Chamava Colégio Universitário. Eu sou da última turma do Colégio Universitário, o Colune 70. Em 1970, esse colégio fechou, né, porque o governo militar achou que a universidade não podia manter um curso em que os professores faziam as provas vestibular, né, dentro da universidade. Hoje, a face, lá na Pampulha, é onde era o colégio universitário, de lado do colégio militar, ali na subida. A primeira entrada que você tem, logo à direita você chega, onde era o colégio universitário. E eu estudei lá. E aí, quase todo mundo passava. E eu fiz essa opção com os meus filhos. Então, eu acho que é muito importante uma boa escola. Que hoje a coisa se inverteu. Hoje a boa escola não é a escola pública mais. Hoje a boa escola são as escolas particulares, que investem muito mais. Mas no meu tempo, o bom era o colégio municipal, era o colégio estadual, né? Esses eram os colégios que tinham concursos dificílimos para passar, né? Porque era onde estavam os melhores professores e onde o ensino era muito melhor, né? Então, acho que mudou um pouco. Meus filhos estudaram todos em escolas particulares e em universidade pública, né? Os 3. Seus filhos estudaram todos em ensino médio, em escola particular? Desde a escolinha, desde pré-escola, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, tudo em escola particular. Você tem quantos filhos? 3 filhos, 2 meninas e um menino. E eles hoje fazem o quê? A mais velha, que tem 36 anos, ela fez 2 universidades. Ela fez jornalismo e marketing e fez direito. Ela trabalha, né, numa grande empresa, né, de um museu, né, um museu que tem aqui em Brumadinho, em Inhotim. Ela era diretora de marketing. E ela sentiu que ela podia crescer lá dentro, porque no marketing ela tinha chegado no máximo. Aí o que ela fez? Ela, já com uma filha pequena, ela fez vestibular para direito, fez direito e formou em direito. E hoje ela é a diretora jurídica do Inhotim. Então, uma coisa que é maravilhosa, que o lugar é maravilhoso, ganha bem, então ela é super bem-sucedida, né? A do meio fez medicina, foi a única que me seguiu, a de 31. Essa tem 36. A de 31, ela fez
11 anos de estudo. Ela fez 6 anos de medicina, depois fez 2 anos de clínica médica com ênfase em cardiologia, no Instituto Biocor, e depois fez 3 anos de oncologia. Hoje ela é oncologista. Então, olha, ela, para mim, é a mais bem-sucedida de todos. Ela trabalha segunda, terça, quarta, como oncologista de uma cidade interior aqui perto. Ela é a única oncologista da cidade, a Santa Casa contratou. E o que ela ganha lá, com 3 dias como oncologista, ela cuida de todos os cânceres da região. É uma região que atrai cidades pequenas perto. Então, tem muito paciente, né? E ela vai, na quinta-feira, ela já está livre e ganha um salário muito satisfatório. Então, ela, para mim, é a mais bem-sucedida. Quinta, sexta, sábado, domingo, fica à toa. Domingo, ela não quer trabalhar em outro lugar também, não. Aí, quando é domingo de noite, ela pega o carro dela, vai e fica lá, trabalha de manhã, de tarde, de noite. Segunda, terça, quarta. Tá atendendo tudo, deixando tudo pronto. Tem auxiliares, né, internos que estão fazendo residência, que acompanham e que cuidam disso. E o mais novo, que tem 25 anos, que é menino, que é homem, ele fez engenharia mecânica no FMG e trabalha, né, numa grande empresa de automóveis como engenheiro mecânico júnior, né? Porque ele não formou, ele está no último período e já está trabalhando numa empresa que eu vejo esse menino indo embora, porque é o mais estudioso de todos. É aqueles super Caxias, que sempre foi dos primeiros lugares, estudou num colégio grande aqui de Belo Horizonte, né? E sempre tirava nota boa, e passou, e hoje ele é um engenheiro júnior. Assim que ele formar no fim do ano, esse menino deve ir embora para a Europa, porque é onde é a matriz da fábrica de onde ele trabalha aqui no Brasil. Ele trabalha onde? Ele trabalha na Porsche Cup. Ah, ele é engenheiro júnior da Porsche. Porsche Cup é de competição. Cup é uma competição que tem em São Paulo, né, em Goiânia. Hoje ele está em Goiânia. Uhum. E em Mogi, no Velocitar. E ele é engenheiro da Porsche. Aí a Porsche coloca ele numa equipe. Atualmente ele está fixo numa equipe. E ele é contratado, né, por essa empresa como júnior. Uhum. Mas como ele é uma pessoa muito estudiosa, está sempre sendo elogiado, eu vejo ele indo embora para trabalhar na Porsche. Ele vai trabalhar na Porsche, Porsche na Europa, né? Na Alemanha. Então, no seu caso aí, pelo que você está falando, para você e para os seus filhos, fez diferença fazer universidade pública? Fez grande diferença. A maioria das pré-requisitos é a pessoa ter feito uma universidade reconhecida, né? Tem muita universidade particular, na medicina, por exemplo, isso não faz muita diferença, né? O que faz diferença é a residência. Mas em outros, né, como no direito, como na engenharia, a escola pública ainda tem uma força maior. Eu penso assim, não sei como que vocês pensam, que vocês dois são da área exatas. Né? O que você acha, Vinícius? Faz diferença fazer universidade pública? Eu acho que faz muita diferença. Na verdade, a universidade pública abre muitas portas, ela traz oportunidades que a universidade particular não tem. Né? Ou seja, os pesquisadores, os professores que estão na universidade pública têm contatos, têm influência, né? E eles vão percebendo ali aqueles alunos mais interessados, mais inteligentes. Eles encaminham, né? E encaminham essas pessoas para o mercado de trabalho. Então, esse vínculo que a universidade pública tem com os institutos de pesquisa, com o mercado de trabalho, essa rede é muito mais capilarizada, né, do que as universidades particulares conseguem, entendeu? Então, e quer queira, quer não, as melhores oportunidades de trabalho acontecem na universidade pública. Então, os profissionais melhor qualificados querem ir para a universidade pública. Então, resultado, você acaba encontrando os melhores professores, os melhores técnicos, né, na universidade pública. Então, a universidade pública faz uma diferença muito grande na formação. Eu estudei, a minha história toda é pública. Né? Eu estudei ensino fundamental, ensino médio e superior na escola pública. Eu sempre fui aluno da escola pública.
Mas aí logo também. depois você mudou pro colégio militar, que é público, mas não é assim, é meio a meio público, paga um pouquinho, né? Na verdade, você tem uma mensalidade, né, que ela é administrativa, entendeu? Mas o colégio militar ele é considerado como uma escola pública federal. É como Entendi. se fosse o Cefet. Como se fosse um Cefet. Instituto Federal de Educação, né? É, como se fosse o Cefet. Esse negócio faz muita diferença, assim, porque eu lembro que na época eu fiz Cefet, né, o ensino técnico. E lá no Cefet, quando a gente estava chegando no último ano, todo mundo começava a procurar estágio, né? E eu estava procurando estágio. E lá no mural de estágios, a gente pegava o telefone, ligava, mandava... Na época não tinha e-mail ainda. A gente ligava, tô interessado. Como que eu faço para deixar um currículo? Tinha que deixar o currículo de papel ainda. E eu lembro que eu estava chegando no final, assim, do terceiro ano e eu não tinha estágio ainda. E um colega meu tinha passado num processo seletivo na época chamava Vale do Rio Doce. Hoje é a Vale. Ele acabou com o Rio Doce, né? Acabou com o Rio Doce, agora virou só Vale. Mas na época ela não tinha acabado com o Rio Doce ainda não. Tinha até um time de futebol em Itabira que chamava Vale do Rio Doce. Então eles emendaram, chamava Valério Doce. O Valério é por causa disso? Vale Rio Doce, Valério Doce. Eu não sabia, não. Foi campeão mineiro na década de 70. Eu não sabia disso, não. O Valério Doce, era da Vale do Rio Doce. Eu não sabia, não. Mas eu sei que eu cheguei ali e eu fiz um processo, eu falei, vou entrar nesse processo aqui. E eu lembro que a Vale, ela fez o processo todo lá dentro do Cefet. Aí, quando que eu fui ver isso de novo? Eu falei assim, caramba, velho, uma empresa do tamanho da Vale vem aqui, né? Assim, eu sabia já da minha insignificância, né? Eu era adolescente. 17 anos. Insignificância, assim, né? 17 anos, a Vale vem aqui para me recrutar. Quem que trabalha na Vale, né? Mas não era só para me recrutar, para recrutar aluno. Aí depois eu vi isso de novo no ITA. No ITA era mais interessante, assim, porque as empresas avisavam com antecedência o dia que elas iam. Aí o dia que a empresa ia lá no ITA, e só empresa grande, multinacional, tinha umas que eu nunca tinha nem ouvido falar. Aí eles contratavam um buffet, assim, tipo buffet de festa de formatura, festa de casamento chique, sabe? Cara, aquilo pra nós era uma festa, assim. O ano inteiro, todo mundo ia, né? E era engraçado, que o pessoal do primeiro ano ia de calça de moletom, chinelo. Aí de vez em quando você via uns caras lá já de roupa social, era a galera do quarto, do quinto ano, tava querendo um serviço. E, assim, foi a primeira vez que eu vi materializado, né, a importância, assim, da faculdade que a pessoa faz para ganhar essas oportunidades que o Vinícius falou. Agora, tem uma coisa que vocês falaram, é o seguinte, o Murilo estudou a vida inteira em escola pública e depois... Mas os filhos dele estudaram em escola particular. O Vinícius estudou em escola pública e chegou uma hora que ele mudou para uma escola que, assim, não é uma escola de graça, tem um processo seletivo e tal. Eu estudei a vida inteira em escola pública, fui pro Cefet, era uma escola gratuita, mas tinha um processo seletivo bem puxado, igual ao que você fez. Vocês que trabalham com muitos estudantes, né? Quando vocês olham, assim, um aluno que vem da escola pública com outro que vem da escola particular, qual que é a diferença de ter feito hoje em dia? Hoje em dia, qual a diferença hoje em dia de estudar até o final do ensino médio numa escola pública comparado com estudar até o ensino médio numa escola particular? Qual que é a diferença que faz na vida da pessoa? Eu vivi uma experiência quando eu estava lá em Salvador. Eu recebi uma aluna que ela estudou a vida inteira na escola pública, né? E aí ela foi me contar como é que foi a trajetória dela, né? E aí o problema da trajetória dela está muito relacionado à mão de obra. Ou seja, a escola pública que ela viveu, né? Ela foi recheada de greves, de professores que abandonaram o curso no meio, de professores que não tinham habilitação numa determinada disciplina, mas assumiram a disciplina porque não tinha ninguém para assumir, de conteúdos que não foram terminados, de conteúdos que não foram trabalhados, né? Então, assim, quando ela me traz essa história, ela traz uma história cheia de buracos, cheia de falhas, entendeu? E ela é uma menina extremamente estudiosa, ela é uma menina que tinha um sonho de fazer medicina, né?
numa universidade pública, mas ela estava completamente perdida. Ela foi buscando auxílios paralelos, né? Ela ia na internet e descobria que tinha um livro bom sobre um determinado assunto, aí ela comprava aquele livro, mas o processo dela tinha que ser um processo muito autodidata, porque ela não tinha esse suporte na escola. Então, quando ela chegou até mim, ela estava completamente perdida e com a estrutura acadêmica dela completamente desorganizada, né? Então, o que ela queria? Ela queria, né, colocar essa estrutura toda em ordem, né, dedicar o tanto que ela estava interessada, que ela queria dedicar, para que ela pudesse fazer um vestibular e ser aprovada numa universidade pública. Essa menina estudou 1 ano, incansavelmente, assim, ela morava na periferia de Salvador, ela pegava 2 ônibus para poder chegar na escola, ela vendia brigadeiro para poder, né, pagar o transporte dela, pagar a alimentação, entendeu? Como ela tinha notas muito boas, ela acabou conseguindo uma bolsa de estudos na escola, né? Então ela não pagava para estudar. Mas na escola que você trabalhava? Na escola que eu trabalhava. Só que ela tinha que pagar para poder se locomover até lá e ela tinha que pagar para poder alimentar. Ela chegava na escola às 6h20, 6h30 da manhã, todos os dias, ficava na escola até a hora que a escola fechava, às 9 horas da noite, estudando incansavelmente, entendeu? Era super dedicada, ela ia em todos os plantões tirar dúvida, fazia todos os simulados, assistia a aula, fazia lista de exercícios e tudo mais, não sei o quê, e foi aprovada em medicina na UNEB, que é a estadual da Bahia, né, que era o sonho dela. Então, assim, o trabalho, né, que ela teve foi muito maior por conta de uma deficiência que a escola pública acabou trazendo para a vida dela. E a gente percebe, né, talvez o Murilo tenha essa experiência também, de que quando você pega um aluno na escola particular que é proveniente da escola pública, você percebe que falta muita base desse aluno. Falta conteúdos que ele devia ter visto e ele não viu, né? Seja de matemática, de ciências, de história, de geografia, né? De qualquer coisa que seja, você percebe que, principalmente matemática e português. Eu acho que, assim, se o menino fizer um curso muito bom de matemática e português do ensino fundamental, ele tem chance de fazer um ensino médio bem estruturado e tirar essa diferença, entendeu? Mas se a matemática e o português dele, ou seja, se o menino não sabe interpretar texto, não sabe fazer as contas básicas, não tem um raciocínio lógico desenvolvido, a chance desse menino, né, travar ao longo do ensino médio é muito grande. Como que ele faz para aprender isso na escola pública? Tem jeito? Então, hoje, na estrutura que a gente tem na escola pública, não. Na escola pública, não. Ele precisa de um apoio externo. Na escola pública ele não tem jeito de... Não, porque a escola não tem essa estrutura, né? Muitas escolas estão começando a voltar às aulas agora, em períodos alternados. Tem escola, por exemplo, que está... isso eu estou falando por causa da pandemia, mas independente disso, já existe uma estrutura em que falta professor, falta material didático, falta, né, compromisso com o conteúdo, de dar o conteúdo todo até o final do ano, entendeu? Então o menino não consegue ter isso. Mas que diferença que faz isso? E agora fala para mim, como que é... Você trabalhou muito tempo em escola particular, talvez na melhor escola particular do Brasil. Eu trabalhei a vida inteira em escola particular. Eu nunca trabalhei em escola pública, eu nunca dei aula em escola pública. Pronto, você trabalhou, mas assim, nos últimos anos você trabalhou na melhor escola particular do Brasil, pode-se dizer, segundo o governo. Qual que é a diferença do aluno? Compara, por favor, esse aluno da escola pública com o da escola particular. O aluno de escola particular, primeiro, ele vem de uma família que valoriza a educação. Né? Normalmente, são pais que, né, como o próprio Murilo falou, né, eu queria dar a melhor educação para meus filhos. E aí, então, qual escola eu vou buscar? Né? Então, esse pai, ele preocupa em oferecer para o filho a melhor educação, porque ele valoriza a educação. Né? O Murilo até falou a questão da escola pública ser uma condição que nós da Exatas usamos, né? Ela é necessária, mas não é suficiente, né? Ou seja, você ter uma boa escola, uma boa formação, é o mínimo que você precisa para você ter uma boa condição de disputa no mercado de trabalho. Mas isso não é suficiente. Outras coisas vão ser necessárias, vão ser requeridas de você. E o aluno da escola particular, ele é um aluno mais exigente. Né? Ou seja, ele já vem com uma estrutura em que ele foi, né, treinado para uma série de coisas que o outro aluno não foi: análise, discussão, avaliação, crítica, escrita, interpretação, desenvolvimento de raciocínio lógico, coisas que ele conseguiu
ter um desenvolvimento disso ao longo do ensino fundamental e que ele vai implementar essas coisas no ensino médio para que ele possa crescer, para que ele possa abrir a cabeça e o universo dele. Então, esse aluno de escola particular, ele é um aluno mais exigente e vem de uma família também mais exigente. E aí, como consequência disso, você precisa de professores qualificados para isso, né? Então, você precisa de professores que estão antenados nas mudanças de mercado, que têm um domínio de conteúdo, é o mínimo, né? O professor, para entrar na sala de aula, o mínimo que ele tem que ter é domínio de conteúdo. Domínio de conteúdo é saber a matéria que ele está ensinando. Saber a matéria que ele está ensinando. Entendeu? E a gente sabe que em muitas situações isso não acontece, né? Na escola pública nem sempre isso acontece. Pois é, muitas vezes eu conheço pessoas, por exemplo, que trabalham em escola pública que estão formadas em biologia dando aula de geografia. Não dá. Eu acho que a gente tem que lembrar que a escola pública, nos últimos anos, há um tempo, né, bastante longo, o professor deixou de ter o compromisso com o ensinar. Ele pensa assim, eu sou concursado e tenho a minha estabilidade. Ele falta muito, ele não cumpre o conteúdo, ele não encanta o aluno, ele acha que o aluno é inimigo, porque é muito difícil trabalhar na escola pública com os alunos que estão na escola pública obrigados pela mãe, pelo pai, muitas vezes. Às vezes, as escolas públicas colocadas em ambientes de alto risco, de periculosidade mesmo, que o medo do seu carro ser roubado ali no estacionamento da escola. A escola pública ela desintegrou de tal maneira nos últimos anos que é impossível a gente fazer uma comparação com a escola particular, onde o professor tem um salário e o professor, se ele não cumprir os objetivos, que é a coordenação, ele é mandado embora. Então, ele tenta dar o máximo dele. Ele quer ser o melhor, ele quer ensinar. Na escola pública, não. Eu quero cumprir o meu horário. E se os alunos estão fazendo barulho, vocês estão conversando muito, não vou dar aula mais, não. Vai passar dos professores e ficar lá sentado. Quantas vezes isso acontece? E as faltas? A quantidade de falta na escola pública que ninguém... E acaba recebendo um salário normal. Não fui porque estava passando mal, mas não tem atestado. A coisa é feita de uma maneira extremamente não profissional, amadora, as escolas públicas. A gente vê desde o grupo até a chegada na universidade. As universidades públicas já são o contrário. As universidades públicas já são, na maioria, melhores do que as universidades particulares. Algumas universidades particulares estão entrando no mercado pesado, mas a maioria ainda a universidade pública mantém aquilo que o colégio público mantinha. Mas, Murilo, entendi o que você falou. Agora, trazendo um pouco aqui mais para o caso dos pais, dos estudantes que estão na escola pública, assim, beleza, não tem dinheiro, vou ter que colocar meu filho na escola pública, né? O pai, quando coloca o filho na escola particular, ele cria uma série de expectativas. Eu vou colocar meu filho nessa escola aqui porque ele vai fazer medicina e ele vai virar oncologista e vai trabalhar 3 dias por semana e vai ganhar um dinheirão. Não, vou colocar meu filho aqui porque ele quer fazer engenharia, então ele vai virar um engenheiro da Porsche, né? Todos usando seus exemplos. Agora, sendo realista, o que um pai pode esperar para o futuro do filho se o filho estuda até o ensino médio na escola pública? É uma tristeza. A gente viu isso agora na crise financeira que o país atravessa. O pai chegar em casa, falar para o menino que ele vai ir para a escola pública, isso é uma coisa que desmorona o emocional do pai, da família, da criança. Fala assim, olha, meu filho, eu perdi meu emprego e você vai ter que ir para a escola pública. É uma coisa assim, desmorona a estrutura familiar, porque escola pública tem risco de todos os sentidos, além de ensinar mal, cobrar pouco, ter poucas atividades,
Olha o para-casa das escolas públicas, né? Você vê isso nitidamente, porque onde a gente dá aula, a gente pega os alunos da escola pública. As dúvidas do aluno da escola pública são básicas, né? Que o aluno vem, às vezes, uma palavra que todo mundo sabe, aquele aluno da escola pública nunca ouviu falar, né? Eu lembro um aluno meu que a palavra ovo, em biologia, ela é também chamada de zigoto, porque zigose em grego é unir. Como é o espermatozoide mais o óvulo, a união dos dois forma o zigoto, né? Que é a união, né? E eu tive um aluno que veio da escola pública. Esse menino era tão pobre. Olha, isso foi no supletivo Roma, na Rua Curitiba, na década de 70, em frente ao Sinar Palácio. Do Lúcio, que era o dono, subiu uma escada, era num supletivo. E esse menino chegou lá, eu escrevi no quadro, ovo, zigoto. Aí a gente fazia uns testes chamados de aprender fazendo, que a gente dava uma aula teórica, depois a gente dava um teste. Toda aula a gente primeiro dava um teste para o aluno, depois a gente dava a aula e depois a gente dava o mesmo teste no fim da aula. E o aluno via o que ele tinha feito no primeiro e o que ele tinha feito no segundo. Era uma coisa do Geraldo e do Lúcio. Os dois eram os donos. Depois fizeram até um colégio, fecharam, não sei onde eles estão. Eram os donos disso. Isso década de 70, 78, 79, por aí. Aí esse aluno, ele escreveu ovo ou zigoto tudo junto. Então, o ou emendou com o zigoto. Ovo ou zigoto. Aí eu falei com ele, mas por que você escreveu assim? Ele falou, não, porque todo mundo falou ovo ou zigoto. Eu pensei que era uma palavra só. E ele tinha vindo da escola pública. Esse rapaz, ele tinha tão pouco dinheiro que os colegas faziam uma vaquinha para ele comprar o lanche dele. Ele trabalhava, a aula era à noite, né? Eu, como médico, eu sempre dei aula, desde o primeiro período de medicina. Eu passei num concurso no Pitágoras e fui dar aula. E eu dava aula só de noite, porque de manhã e de tarde eu fazia medicina federal, né? E até eu começar a dar plantão, eu dava aula à noite, né? Para poder pagar a minha escola, né? Meus livros, eu era da escola pública, mas livro, medicina é muito caro, né? Transporte, eu queria comprar um carro, comprei um carro para poder ir de carro para a escola, né? Mas a escola era de graça. Né? De graça não, a gente pagava meio salário mínimo por semestre, né? Que é o FMG era, a gente pagava um salário mínimo por ano. E esse aluno, hoje, ele é um delegado de polícia. E eu ajudei ele muito. E todas as vezes que ele é transferido de uma delegacia para outra, ele me liga me falando. Ele tem uma voz muito grossa. Murilo. Eu falo assim, ovo zigoto. Aí eu apelidei ele de ovo zigoto. E ele ficou com esse nome até hoje. Várias pessoas chamam ele de ovo zigoto. Ele fala assim, não fala isso aqui na minha delegacia, não, hein? Esse nome é só entre a gente. Né? E formou, mas olha, que exemplo que eu quis dar. Uma palavra que ele não sabia. É ignorância de ninguém nunca ter ensinado para ele. De ter falado com ele, ovo, você sabe o que é? É o espermatozoide mais o óvulo. E zigoto, o que é? É o espermatozoide mais o óvulo, só que em grego. Então, ovo ou zigoto. Ninguém falou isso para ele. Só falou ovo, zigoto, ovo, zigoto, zigoto. Emendou tudo. Então, aquela sementinha que dava origem a um ser vivo, chamava ovo zigoto junto. Isso é um exemplo da ignorância que a escola pública dava para dessas pessoas. E a falta? Eu tenho uma amiga que é professora da prefeitura, já aposentou. E ela falava comigo, Murilo, eu sou formada em educação física e eu já dei aula de matemática, já dei aula de geografia, já dei aula de história, porque eu fico lá na escola mais tempo, porque a educação física tem horário vago, né, que a gente chama de janela. Então, nas janelas, a diretora falava comigo, o professor de geografia não veio, você não quer entrar lá, não? E eles deixavam umas provinhas na escola pública boa, do centro, não é escola pública lá de quilômetros de distância do centro, não. Uma boa escola pública.
Ela trabalhou lá até formar. E ela aplicava aquela prova. Então, o professor de geografia não veio... Não, mas tem um material aqui. Aí eu pegava pastinha, faltava tanto que já tinha um material para a pessoa fazer sozinho, uma espécie de uma prova ou de um estudo programado. Podia consultar o livro, podia consultar os colegas, para substituir de tanta falta que tinha na escola pública. E ela falava assim, aí eu ganhava aquela aula. Então, eu ganhava muita aula extra, porque eu preenchia minhas janelas todas com as faltas. Não tinha nem uma semana que eu não tinha 5, 6 aulas extras, que era a falta do professor de matemática, a falta do professor de geografia, a falta do professor de história, e que eu entrava e aplicava um trabalho. Eu não dava aula, mas aplicava um trabalho. Esse tipo de coisa não acontece em escola particular boa. De jeito nenhum. O Vinícius, que foi diretor de escola particular, o que acontece quando o cara faz isso? Eu tive alguns amigos, né, que trabalhavam na escola particular e na escola pública. E é engraçado ver o comportamento deles em relação a isso, né? Então, por exemplo, às vezes o cara tinha uma gripe, entendeu? Ele ia gripado para a sala de aula na escola particular, mas ele arrumava um atestado e não dava aula na escola pública. Entendeu? Então, tipo assim, você percebia nitidamente o comportamento dele na escola particular e o comportamento dele na escola pública. O mesmo profissional, a mesma gripe, né? Ou seja, aquela gripe habilitava ele para dar aula na escola particular, mas não habilitava ele para dar aula na escola pública. E qual que era a principal diferença? A escola pública não ia fazer nada. Ou seja, ele ia entregar o atestado, a escola ia catar aquele atestado, ele ia receber aquele valor e acabou, né? A escola particular ia começar a contar quantas vezes que a cara adoecia ao longo do ano, entendeu? E se esse cara era um cara que faltava muito, que apresentava muito atestado e tudo mais, ele ia ser mandado embora. Entendeu? Porque ele era um profissional que não rendia para a escola, né? Ele estava sempre apresentando atestado e tudo mais, então não valia a pena manter um profissional desse. E ele sabia disso. Ele sabia que se ele apresentasse, né, 1, 2, 3, 4 atestados ao longo do ano, que ele ia ser mandado embora. No ano seguinte ele estava fora. Ele estava fora. Mas vocês fugiram um pouquinho da minha pergunta. Então eu vou voltar. Vamos voltar, então. Ó, imagina que eu, pai, tenho lá as minhas filhas e vou colocar elas na escola pública. Elas vão fazer até o ensino médio na escola pública. O que eu posso esperar para o futuro das minhas filhas se elas fizerem só escola pública? Acho que elas vão ter muita dificuldade de ser provadas nos vestibulares, de seguir o estudo. Vão perder muito o interesse pela leitura, o interesse pelo estudo, porque a escola pública ela é tão fácil que eles passam sem estudar. E sem estudar não passa numa universidade boa. Ele vai ter como resultado, se fala assim, ó, os meninos vão passar, porque eles estão na escola pública. Na escola pública, tomar bomba na escola pública é muito difícil. Então, eles vão passar e vão chegar e vão ficar aí 3, 4 anos, ele pagando o que ele não pagou na escola particular, ele pagando de um pré-vestibular, de um curso online. Ele vai ter que fazer tudo aquilo que o aluno não aprendeu, o aluno vai ter que aprender, senão ele não vai passar no vestibular que ele quer. Se ele tiver condição financeira para isso, né? Porque tem isso também, né? Ou seja, o que o Murilo está falando é assim, o buraco que aconteceu lá atrás tem que ser coberto em algum momento, entendeu? Então, o que ele está dizendo é, a escola pública não te entregou alguma coisa, então você vai ter que buscar um cursinho para poder cobrir aquilo que não foi dado para o aluno na escola pública. Só que a questão é, beleza, mas a família tem condição de arcar com um cursinho caro, né, para que o menino possa fazer 1, 2, 3 anos de cursinho? A gente vê muito, Vinícius, ele não tem, a família não tem mas esse menino chega a 17, 18 anos, ele arranja subempregos e usa o dinheiro do subemprego para pagar um cursinho no sonho de uma universidade pública. Quantas vezes você vê menino que está ali 3, 4 anos fazendo um curso e estudando, gastando o que ele não tem, mal ele é para comer, o que sobra, o resto tudo ele investe num cursinho considerado médio ou bom e acaba não passando, porque não tem tempo de estudar, fica trabalhando para poder pagar. Quantos assim que eu já vi, que você já viu? Que vai lá num cursinho caro, num cursinho bom, os cursinhos bons que a gente deu aula, os melhores, a gente vê menino lá que trabalha,
que vai lá, o menino vai, faz aquilo outro, igual você contou, vende brigadeiro na hora do recreio. Que quantidade de menina lá com aqueles brigadeiros vendendo, para quê? Para pagar a condução dela. Porque ela ganhou uma bolsa, porque o pai foi lá e chorou com o dono, e o dono deu um desconto, aí o pai pediu para o chefe dele paga um pouco, a madrinha paga um pouco, e fica ali muito tempo na tentativa de cobrir esses buracos, cicatrizar as faltas que foi feito na escola pública. Mas isso é uma minoria. É uma minoria. É uma minoria. Mas e quem não faz isso? Não passa. Não passa. E aí, o que acontece com a pessoa? Estavam aí desempregados, 14 milhões de desempregados. E não habilitados a trabalhar em nada. Mão de obra não especializada. Não fez curso de nada. Pega os meninos entre 17 e 24 anos. Quantos mil que tem no Brasil que não tem nenhuma perspectiva de futuro? Milhões, né? Milhões. Eles chamam de... Como é que é? Nem, né? Nem estuda e nem trabalha. Uma coisa assim. Neném. É o neném. Nem estuda, nem trabalha. E a mãe cuida, mora com uma mãe até 30 anos, 35 anos. Né? A mãe tem uma pensão, o pai morreu, ou o pai e a mãe sustenta. Não estuda nem trabalha, fica lá, fica em casa, assistindo, jogando aqueles jogos. Sonha de ser fera em jogo para ganhar, porque tem uns jogos que dão muito dinheiro. Fica lá jogando. Um dia eu vou ganhar muito dinheiro, porque eu não sei quanto que o cara ganhou de jogar esse jogo que eu jogo. Ou fazendo outra coisa. Ou, pior ainda, vai para onde é fácil de ganhar dinheiro. Vai para o tráfico. Né? Esse caso mas aí a pessoa nem chega às vezes na vida adulta, né? Ela morre no meio do caminho. Antes. Assim, eu lembro na época do ITA, né? A gente tinha lá o Manfredo. Você tem aula com o Manfredo, né? Sim. O Manfredo, ele trabalhava como chapa no Ceasa. Ele carregava... O que é o chapa? Ele carrega um carrinho de verdura, né? E como lá... Desculpa. Como lá no Ceasa não podia entrar cavalo, nem burro, essas coisas, então eles faziam um carrinho, que era um carrinho de mão gigante, que a pessoa puxava assim e ia levando. E o Manfredo fazia isso. E o cara, para fazer isso, ele vai fazendo, ele fica muito forte. O Manfredo é um armário, né? E aí o Manfredo, como ele era muito forte, ele trabalhava de noite como segurança de balada. E no final de semana, durante o dia, ele trabalhava em restaurante. Porque ele é fortão, bonitão. Então. Para fazer esse monte de coisa, ele precisava de uma moto. Aí o Manfredo ouviu falar do ITA, uma coisa assim, falou, vamos fazer esse negócio aí. E ele chegou no cursinho, não tinha dinheiro, ele foi vender uma moto para pagar o cursinho. E eu lembro disso, que eu era monitor. E eu tava lá na sala, nessa época, eu tava no meu 2º ano de cursinho, e eu já ajudava algumas coisas, corrigia material e tal. E aí eu lembro que... o Manfredo sabe disso que eu vou falar, né? Eu não vou falar o nome da pessoa que falou, mas eu lembro que um professor chegou na sala e falou assim, cara, tem um aluno lá que não pode deixar ele sentar na frente. Eu falei, mas por quê? Era porque ele vai achar que o quadro é capim e vai avançar e vai querer comer. De tão defasado que ele tava. Do resto. Aí ele não passou no 1º ano, aí ele estudou. No 2º ano ele passou no ITA. Igual eu, estudou um ano, não passou no 2º ano, ele passou. E, cara, quando você entra numa faculdade tipo ITA, FMG, assim, a vida é muito mais fácil. Eu lembro, quando eu fui pedir emprego, eu trabalhava no Banco Itaú, fazia estágio no Banco Itaú, que eles foram lá num coquetel desses lá na faculdade, e eu cheguei lá pra moça do RH, e a única vez, assim, que um aluno do ITA tem a atenção de uma mulher bonita, naquela época era nas visitas das empresas, que as meninas do RH, tudo bonita, né? A gente não sabe nem conversar com elas, fica todo mundo assim. Aí fomos lá, a gente tem interesse de trabalhar no Itaú e tal. E pra menina era ótimo, porque eles levavam uma trainee, que era mais ou menos da nossa idade, e ela tinha alguma meta, assim, de recrutar, e todo mundo que recrutava, a galera do ITA e da USP, crescia na empresa, então elas ficavam todas animadas, né? E aí a gente arrumou o estágio, eu fui lá fazer estágio, mas tinha que ir pra São Paulo, eu voltei e eu pensei assim, cara, eu não quero ficar no Itaú, né? Tem que ter outras experiências. Eu queria trabalhar na Embraer. Então eu passava perto da Embraer e queria trabalhar na Embraer. Aí um dia
eu falei isso com um professor. O professor falou assim, tem um orientado meu que vem aqui hoje, ele trabalha na Embraer. Por que você não pergunta pra ele como que é? Eu lembro desse cara até hoje, chama Maurício, é daqui de Belo Horizonte também, torce pro Galo também. Eu lembro direitinho. A gente ficou bem amigo, assim, eu admirava, na época eu conheci ele bem, eu admirava ele bastante. Admiro ainda, porque não deve ter mudado, um cara muito bacana. E eu cheguei pro Maurício e falei assim, cara, eu queria saber como é que é trabalhar na Embraer, tenho vontade de trabalhar lá. Ele falou assim, manda um e-mail pra mim, que eu falo lá com o meu gerente. Eu sei que eu mandei um e-mail pra ele num dia. No outro dia eu já recebi uma resposta com o e-mail para falar com o gerente. Mandei um e-mail pro gerente, o gerente falou assim, não, vem aqui. Aí eu vesti um terno para ir, fui lá. Na outra semana eu tava trabalhando. Na Embraer. Cara, pra você trabalhar na Embraer, não é assim. Tem um processo seletivo, um processo que você tem que fazer um monte de teste, não sei o quê. Não, tem uma vaga de estágio aqui, entra aqui, você começa a trabalhar. E eu sei que eu terminei a faculdade com 3 propostas de emprego. Uma do Itaú, para trabalhar na parte administrativa, financeira, lá em São Paulo. Uma para trabalhar em São Paulo também, mas na parte de engenharia eletrônica do Itaú. E uma para trabalhar na Embraer. E eu nem era o que tinha mais oportunidade. O Manfredo hoje ele é diretor de um banco. Ele tem uma moto. Mas a moto dele deve custar, sei lá, uns 150 mil reais a moto dele, entendeu? Um BMW, das mais evoluídos. E ele fez o quê? 2 anos da vida dele que ele investiu. Eu tenho uma aluna, uma menina, é rápida a história, ela era enfermeira na periferia de Betim. Depois de Betim, ela atendia lá num posto de saúde da prefeitura, como enfermeira. Ela tinha um Uno Mille velho, todo batido. E ela me procurou numa escola que eu tive, né, o Birrocera, e me contou a história dela. Eu dei uma bolsa integral para ela. Ela estudou lá 3 anos para passar em medicina. E passou em medicina na UFES, em Espírito Santo. E Renata. E eu tenho um professor de matemática por aqui, chama Renato também. O Renato falou assim que era a pessoa mais igual o Manfredo, uma pessoa mais assim de força de vontade. Ela chegava 6h30, 6h15 com o carro dela, ela trocava os plantões para assistir aula, ela só trabalhava sábado e domingo no posto de saúde, porque ela trocava com as outras. Sábado e domingo ela ficava o sábado inteiro e o domingo inteiro de plantão no posto de saúde para ela vir assistir. E era a última a sair. A escola funcionava de 9 às 5, 9 to 5, e ela chegava assim às 6h30, 7 horas, o porteiro já abria, ela ficava lá, 9 horas começava a aula, a gente tinha almoço lá na escola, e ela saía de lá às 5 horas da tarde, quando a escola ia fechar às 6. E essa menina passou desse jeito. É possível você vir de uma escola pública, toda carente, passar, mas essas exceções viram histórias para a gente contar. De tão raro que é. Um Manfredo, uma Renata, ela mudou a vida da família dela. A família dela morava quase que em favela. Hoje mora tudo aqui, ela paga, ela é médica, conheceu um cara lá na UFES que estava fazendo direito, casou com o cara é advogado, ela é médico, mudou a vida completamente dela, da irmã, da mãe e do pai. Trouxe a mãe e o pai para morar, hoje mora em apartamento aqui na Zona Sul e tudo, e era uma pessoa que conseguiu esse sucesso com um esforço sobre-humano. Então, eu acho que essas pessoas não são um exemplo, né, do normal. É exceção. É exceção. O normal não gosta de estudar. O aluno de escola pública, ele gosta de feriado, ele gosta de não ter aula, porque ele já acostumou com aquilo. Agora, o que o pai tem que fazer? Eu pergunto para os dois, né? O que o pai tem que fazer, assim, se eu tenho lá, tem meu menino de 14 anos e ele não gosta de estudar, o que eu tenho que fazer como pai? Mas depende do que você tem de dinheiro, né? Porque se você tiver um pouquinho de dinheiro, puder fazer um esforço melhor, tem que colocar esse menino da escola pública, deixar ele na escola pública, ele ter o diploma dele, e colocá-lo em aulas de reforço,
em locais em que ele vai aprender aquilo que está faltando lá. E hoje em dia você pode fazer esses investimentos de uma maneira bem mais barata do que antigamente. Então, você pode pegar, por exemplo, assim, esse menino, por exemplo, 2 meses ele vai fazer um curso de redação, por exemplo. Então, ele vai fazer aquilo tudo que está faltando para ajudá-lo a passar no vestibular de uma escola pública. Então, o pai tem que fazer isso, fazer um planejamento financeiro para poder investir. Agora, de uma universidade pública, que você diz. Se ele quer passar numa universidade pública. Tá. Agora, se ele quiser passar, tem universidades particulares que são igual à escola pública, né? Não, é porque você falou escola pública, fica parecendo que Não, é universidade pública. Ele porque tá faz diferença ele estudar na universidade pública, né? Faz muita diferença. Igual agora, tem uma questão interessante também, que é o seguinte, né? Quando a gente fala sobre essa questão do menino não gosta de estudar e tudo mais, muitas vezes o estudo ele é muito árido, né? Então, se a gente deixar o troço dessa forma, às vezes o aluno tem que viver esse processo de aridez de uma forma, né, mais desafiadora. E as escolas particulares, elas têm buscado trazer para o estudo uma coisa mais lúdica, mais interessante. Então, hoje, um dos desafios que o professor da escola particular enfrenta é isso, né? É trazer para a sala de aula o lúdico, o interessante, o curioso, para poder despertar nesse menino menos interessado a vontade de aprender. Tá, mas assim, imagina que eu tenho um filho lá desinteressado. Entendeu? Porque eu entendo isso que você está falando, Vinícius. Se a gente faz... Pô, a gente lá no quadro, a gente transformou a plataforma num jogo. Que o menino ganha ponto, ganha isso, ganha aquilo, troca ideia e tal. Para motivar a pessoa a estudar. Só que assim... Motivado ou desmotivado. Se a pessoa não estudar, ela pode até fazer uma música, né? Motivado ou desmotivado. Se você não estudar, você vai ser um ferrado. Com certeza. Não tem jeito. E às vezes, eu lá com 14 anos, eu não quero estudar. Só que o meu pai, minha mãe sabe, pô, se esse menino não estudar, ele tá ferrado. E aí, o que o pai faz? Porque tem um monte de gente falando, não, você não pode chamar a atenção do seu filho, não pode isso, não pode aquilo. Ah, tem que deixar ele escolher. Cara, uma pessoa de 14 anos não sabe escolher nada na vida ainda. Desculpa aí se alguém vai ficar ofendido, mas é a verdade. Mas se você forçar demais esse menino, ele tá numa escola que a escola é desinteressada. O problema é esse. Se você coloca um menino, igual o Vinícius falou, numa escola particular, cujo objetivo maior é fazer com que o menino goste de estudar, né? Usa-se uma palavra que eu até não gosto muito, não, mas é muito usada pelos coordenadores, é encantar o aluno. O aluno fica encantado com a aula e apaixonar por aquilo e se interessar aí que não era interessado, né? E isso, na escola pública, é muito difícil. E os pais também, muitas vezes, eles não têm uma formação para poder colocar esse menino no estudo. Muitas vezes, não, eu vou arranjar com um amigo meu, ele vai trabalhar na oficina mecânica. Eu vou arranjar um emprego lá perto de onde que eu tenho um amigo muito bom que tem uma padaria, ele vai trabalhar no caixa lá, já está bom demais para ele. Se ele conseguir isso, está bom, está melhor do que eu, ele vai ganhar quase igual eu ganho e vai trabalhar menos. Então, muitas vezes o pai não dá o valor na educação. Então, eu falo assim, não, ele vai me seguir. Muito pai fala, não, pelo amor de Deus, meu filho tem que fazer alguma coisa diferente do que eu fiz. Eu não quero que meu filho fique igual eu, trabalhando a vida inteira aqui nessa coisa que eu tenho. Mas ganha, né? E tem o pai que vê que o estudo é uma saída, que o estudo é um caminho, que quem estuda é mais bem sucedido que quem não estuda, no global. Tem exceções. Um comerciante, você herda do seu pai um banco. Eu trabalhei num colégio só de gente rico. O colégio fechou, porque o colégio ele era num local que as pessoas envelheceram e não tinha mais filho para pôr no colégio, né? Eu posso até falar o nome, o Colégio de La Frota. Eu fui o diretor de ensino do Colégio de La Frota. Eu tive aluno lá que eu chamava na minha sala, eu era o diretor de ensino, chamava o menino e falava assim, você não presta atenção em nada, você não faz nada. Olha os seus colégios como é que estão estudando, colégio caro, colégio tudo. Ele falava assim, professor,
eu vou herdar do meu pai e fulano, que são os melhores da minha sala, vão trabalhar para mim. Eu vou contratar eles. E isso aconteceu. Sim. Hoje eu tenho um que falou isso para mim, que é dono de uma grande concessionária de automóveis, é riquíssimo. Ele não estudava nada. Ele ficava lá, dormia, lá na última cadeira, dormia. Toda vez que você ia falar com ele tinha a mesma resposta. Falava, não, esses fodão e tudo eu vou contratar, depois eles vão ser tudo meus empregados. Porque era rico demais. Então tem o pobre demais e o rico demais que não entra nessa conversa nossa. Nós estamos conversando sobre o meio. O meio do caminho. Aquele cara que tem uma condição um pouquinho melhor, que pode gastar um pouquinho de dinheiro, colocar um menino numa aula de reforço, colocar um menino num curso, mesmo se o menino gosta muito de internet, colocar num curso online, igual o nosso, que aprende muito. Então, tem muitas opções, mas isso é o meio. Porque os dois extremos, o pobre demais e o rico demais, você não consegue mexer com eles, não. Eles já têm definido o caminho dele. O pobre vai seguir o caminho do pai. Eu vou ser dono da serraria do meu pai, eu vou cuidar da marcenaria, eu vou ser mecânico de automóveis, eu vou logo, tem 14, 15 anos, está lá ajudando o pai. Fala, não vai na escola hoje, não, a oficina está cheia. Você vai... Esse é aquele que leva o filho para segui-lo no ofício. E o rico demais. Tem uma questão também, né? que é interessante, que é o seguinte, né? Quando você pega da minha geração, né? Mais ou menos 10 aí, né? E principalmente para trás, você via exceções de pais que tinham formação superior e tudo mais, né? Então, por exemplo, os meus pais não têm formação superior. Nem meu pai nem minha mãe fizeram faculdade, né? Meu pai não terminou nem o ensino fundamental, né? Minha mãe ainda terminou o ensino médio. Então, assim, essas questões, elas geraram uma mudança de paradigma, né? Ou seja, aí veio a geração dos pais em que o pai não deu exemplo, mas ele falava para o filho, vai estudar. Mas ele não sabia exatamente, né? Ele sabia que o filho ia ter uma vida melhor do que a dele, mas não sabia exatamente o que fazia, que tipo de transformação que acontecia, né? Aí vem a nossa geração que estudou, né? E aí a gente consegue passar para os nossos filhos um exemplo e mostrar para os nossos filhos coisas que aconteceram na vida da gente que foram resultado desse investimento que foi feito na educação, né? E principalmente dar o exemplo, né? Porque assim, você pega uma família de pais que não tiveram estudo e tudo mais, você nunca vai ver o pai desse menino lendo, entendeu? O máximo que vai acontecer é o pai sentar na frente da televisão, abrir uma latinha de cerveja e assistir um jogo de futebol, entendeu? Então, assim, ele não vai ver, né, o pai dele lendo jornal, lendo um livro, ou comentando um livro na mesa. Não, eu estou lendo um livro legal, e o menino vai falar assim, pô, eu quero ler esse livro também, meu pai está lendo, entendeu? Então, essa pedagogia do exemplo, ela faz muita diferença. Esse negócio fez diferença para mim, assim. Eu lembro quando eu tinha 13 para 14 anos, não, mais novo até, eu ia na casa dos meus primos e eu gostava muito de jogar futebol de botão, né? E os meus primos, eles estavam fazendo curso técnico. E o meu primo mais velho, ele sempre foi muito, assim, ele era mais pragmático, mais quadrado. O mais novo era meio zoado, né? O meu primo mais velho, ele gostava de futebol, gostava de carro. O mais novo, ele era meio mundo das ideias, assim. E os dois fizeram curso técnico de eletrônica. E um dia eu cheguei na casa do meu primo, queria jogar futebol de botão, e aí o meu primo mais novo quis jogar. Ele não queria muito, né? Porque eu tipo 10 anos mais novo que eles. Ele falou, não, vamos jogar. Aí beleza, aí armou lá o lugar, ele saiu ver com uma caixinha, com uma maletinha de ferro. O que tinha nessa maletinha de ferro? Um monte de fio e um monte de LED. Essa luzinha que pisca assim, né? Aí eu lembro que ele foi ligando aquilo em volta do campo. Falou, agora nós vamos jogar com estádio iluminado. E ligou aquilo, entendeu? Porque é uma coisa que ele tinha aprendido. E eu fiz, caramba, velho, que negócio legal.
né? E mais ou menos na mesma época, e eu vi assim que o mais velho já tinha, com o estágio dele, já tinha comprado um Mega Drive. Já tinha comprado o videocassete dele, na época era videocassete. Eu falei, caramba, velho, esse cara aqui já comprou e tal. E na mesma época eu falei assim, mãe, eu quero trabalhar. Minha mãe falou, não, eu quero trabalhar. Minha mãe falou assim, não, você está estudando, concentra nos seus estudos e tal, você não vê seus primos estudando e tal. Eu falei, não, mãe, eu quero trabalhar, quero ter meu dinheiro, não sei o quê. Ela falou, não, então tá bom, meu filho, vou te ajudar aí pra trabalhar. Amanhã eu vou arrumar vamos ver, amanhã a gente vai arrumar um serviço pra você. Aí beleza, fui dormir, um dia eu acordei, minha mãe me acordou, falou assim, Bruno, opa, acorda? Eu falei, isso pra quê, mãe? Não, tá na hora de você trabalhar, ué. Quem trabalha acorda cedo. Eu falei, mas mãe, não tem trabalho. Não, arrumei um trabalho pra você. Aí eu fui, acordei. Ela vai lá, toma café, eu comi um pão e tal. Tomei o café, comi um pão. E ela falou, vem aqui no quintal. Eu sou o Matheus, o vizinho, né? Até faleceu o Matheus nesse negócio da Covid. Então, o Matheus arrumou um serviço pra você, Bruno. E o Matheus, ele trabalhava de segurança. Eu falei, pô, será que o Matheus vai me levar pra trabalhar comigo de segurança? Eu falei, qual o serviço? Não, tá vendo? Aí tem que capinar o lote dele aí, ó. Aí tinha um lote pra capinar. Aí, não, vai te pagar R$20. Tipo assim, pra você capinar o lote. Eu falei, tá bom. Aí nunca mais eu pedi minha mãe pra tomar serviço pra mim. A pá é muito mais pesada que a caneta. Muito mais pesado. Hoje em dia, né? Por exemplo, eu hoje trabalho, se eu quiser, é que eu gosto muito de fazer planejamento e tal, mas se eu quiser, eu trabalho o dia inteiro do celular. Né? Então, assim, é muito mais leve do que uma pá isso aqui. A caneta é muito mais leve do que uma pá. O giz é muito mais leve do que uma pá. Não, esse trabalho duro, quando eu voltei do colégio interno, com 15 anos, eu cheguei aqui em Belo Horizonte e não tinha grana na casa. Né? O dinheiro que ganhava era assim, né? Aí eu fui trabalhar também. Eu fazendo o Colégio Estadual Central de manhã e de tarde eu trabalhava na Minas Diesel, que era uma empresa de vender caminhão, na Avenida Antônio Carlos, esquina com Rua Formiga. Eu trabalhava como arquivista de parafuso. Então, parafuso de caminhão. O cara chegava lá com parafuso, mostrava o parafuso assim, o vendedor chegava lá e falava assim, Murilinho, que eu era um menino de 15 anos, Murilinho, esse parafuso é qual? Eu falava assim, L1614-122, está ali na terceira caixinha. Eu pegava, só isso que eu fazia. E era muito mais pesado do que tudo. Você pegar aquelas caixas cheias de parafuso de caminhão e catalogar todos por número. Então, o cara chegava, eu trabalhei 1 ano e pouquinho, porque depois eu comecei a dar aula particular na minha casa. Aí o que eu ganhava na aula particular era muito mais do que eu ganhava na Minas Diesel. Aí eu pedi demissão. Aí eu lembro ainda de seu Cardoso, que era o chefe da loja. E o seu Cardoso falou, não, você arruma, olha como é que está arrumado esse arquivo nosso de parafuso, você não vai sair não. Eu falei, vou sair sim. Aí dava aula de matemática, dava aula de português, para os meninos de fundamental, né? E aí comecei a dar aula na minha casa. Aí 2 meninos pagavam o que lá. Eu ganhava meio salário. Eu tenho carteira profissional de menor, a capa era vermelha, não é azul. Tem carteira profissional do menor, porque o menor podia trabalhar, se ele estudasse num horário, ele podia trabalhar no outro horário e ganhava meio salário mínimo. Eu ganhava meio salário mínimo da Minas Diesel e tinha a carteira profissional do menor. Eu guardo ela com o maior carinho. Pouca gente tem carteira profissional de menor. A capa vermelhinha e com 15 anos. Fiquei 15 até como princípio dos 16. Com essa carteira? Com essa carteira, trabalhando lá. Minas Diesel, que hoje virou Minas Máquina, do mesmo grupo, é do Grupo Banco Mercantil do Brasil. Uhum. Pagava mal demais da conta, gente. Nossa Senhora. Mas aqui, a gente tá meio caminhando pro final. Ô Vinícius, vou pedir pro Vinícius, depois eu vou fazer a mesma pergunta pra você, Murilo. Vinícius, pra gente fechar aqui, o que você recomenda aí para um pai ou uma mãe
que tem um filho na faixa dos 14, 13, 15 anos e quer que o filho seja uma pessoa bem-sucedida? O que você recomenda? Eu recomendo que esse pai ele procure, né, uma estrutura que vai dar para esse menino oportunidade de ter acesso à informação, conhecimento, para que esse menino possa se desenvolver, né, ele possa adquirir as habilidades e competências necessárias para ele poder ter a capacidade de prestar um concurso para a universidade pública e ser aprovado numa universidade pública. Porque é isso que vai dar para ele uma oportunidade, né? Como o próprio Murilo falou, né, que a aluna que ele teve uma mudança de vida nela e na família dela, né? A universidade pública pode gerar nessa família uma transformação social. Então, a família tem, de alguma forma, de buscar esse caminho para que esse menino tenha o conhecimento suficiente e tenha condição de ser aprovado numa universidade pública para que essa transformação aconteça. E você, Murilo? Eu penso igual. Acho que a gente pensa bem parecido, né? Nossa trajetória é semelhante. A minha é um pouco maior, porque eu sou mais velho que ele, né? Então, a questão da diferença da gente é só tempo de uso, né? Já está mais rodado, né? Mas eu penso igual. Eu acho que procurar, usando as palavras do Vinícius, procurar tapar aqueles buracos que ficaram no ensino público mal feito, fazer uma avaliação disso. Logo que esse menino entra num curso, né, e tem várias opções de curso, né, ele entra num curso, ele pode fazer um diagnóstico de onde ele é mais fraco, de onde ele tem mais dificuldade, e procurar repor isso para quando chegar no vestibular da escola pública, ele está, pelo menos, em condição de igualdade com os outros que estão vindo das escolas particulares. Mas é uma coisa que o pai e a mãe têm que estar interessados. Motivar o aluno, incentivá-lo e colocar na cabeça dele que, se ele tem esse sonho, se ele quer ser bem-sucedido, ele tem que fazer esse esforço. E os pais têm que fazer um esforço financeiro para poder manter esse menino no mesmo nível, né, com as competências e as habilidades necessárias para passar no vestibular. Porque não tem outro jeito. Senão ele vai ficar aí. O que você faz? Cursinho. Quantos anos? 5. Por quê? Porque eu quero medicina, não consigo passar. Quantos que você conhece assim? Eu conheço um monte que está lá 4, 5 anos de cursinho, né, 3 anos de cursinho, né, e não passa. Por quê? Porque tem deficiências básicas que ele não soube tirar. Tem que também ter um lugar que preocupe com isso e que oriente. Olha, isso aqui você está muito fraco. Você vai ter que reforçar isso, reforçar aquilo. Eu acho que esse diagnóstico também é fundamental de o que ele necessita. Porque é só entrar no cursinho e ficar fazendo, às vezes ele se perde do mesmo jeito. Tem que ver onde, porque às vezes ele vai procurar estudar só aquilo que ele gosta. E o que ele gosta ele já sabe. Ele tem que estudar o que ele não gosta, o que ele não sabe, o que é difícil, o que é árido para ele. Aí ele se iguala aos outros. Eu penso assim. Entendi. Ô, Murilo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Vinícius. Prazer. A gente vai voltar aí mais vezes. Se Deus quiser. Posso mandar um beijo para uma pessoa especial que está me assistindo? Pode. Tá mandado. Você já mandou? Já mandei. A pessoa sabe. Nós não podemos saber, não. Está me assistindo. Entendi. Eu também estou mandando um beijo para essa pessoa. Tá bom, um beijo para você. Você sabe quem, mas nós não sabemos. Eu também não. Um beijo para você estar assistindo. Depois você convida mais gente para participar. Né? Não sei qual câmera que tá olhando, ó. Você que tá aí assistindo o Vinícius, acabou de ganhar um beijo. Pega lá esse link no WhatsApp, manda pra pessoa, fala assim, ó, acabei de ganhar um beijo lá, o pessoal manda beijo pra gente, é só falar que eles mandam mesmo. Entendeu? E nós estamos aí, semana que vem, nós estamos aí de novo pra falar mais sobre como ter filhos bem-sucedidos. Grande abraço pra todo mundo. Obrigado. Abraço pra todo mundo, obrigado, beijo. abraço, Murilo. Prazer, abraço, Vinícius, abraço, Bruno. Grande prazer de estar aqui com vocês. Obrigado.